Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Dessa vez aqui estamos com áudio. Queria falar para vocês, perdão pela minha voz, é que eu estou com rinite alérgica. Não é Covid, graças a Deus, porque eu já fiz teste, deu negativo. Porém, eu tô com a voz meio rouca, eu tô com uma tosse, né? Então, eu vou pedindo aí um pouquinho de calma para vocês, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre imunologia, né? Então a gente tem que entender quando a gente fala aí de imunologia, o que é um sistema imunológico, né? Qual que é a função aí do nosso sistema imunológico? O sistema imunológico, ele tem a função de defender o nosso organismo. Defender de quem? De antígenos, né? E quem que é esse sistema imunológico? Sistema imunológico são nossas células de defesa. Então, nossos leucócitos, que são nossas células de defesa, nos defende aí contra os antígenos, que são invasores do nosso corpo. Esses antígenos, eles podem ser bactérias, vírus, protozoários, fungos, tá? Como também pode ser pólen, né, de uma planta, pode ser a poeira, né, de casa, por exemplo, a poeira do tempo, né? Tudo o que é um corpo estranho, né, que entra em contato conosco, nós chamamos aí de antígeno, certo? Tem algumas situações que a gente vai ver ao decorrer aí, né, das próximas aulas, que a gente chama de doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? É quando o organismo vê, por exemplo, um órgão nosso como se ele fosse estranho, como se ele fosse um antígeno. E aí ele tenta destruir esse nosso órgão porque ele acha que é algo estranho, que é um corpo estranho dentro dele, né? Então a gente aí, no caso, as pessoas têm que tomar medicamentos, são internadas, né, com essas doenças autoimunes, certo? Então, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele atua no combate de antígenos, né? E ele também vai retirar células mortas, né, esse sistema imunológico. Por quê? Nosso organismo, ele vai envelhecendo com o tempo. Então, conforme vai passando os dias, os anos, o nosso corpo ele vai envelhecendo e aí nós vamos tendo células mortas, né? Essas células mortas do nosso organismo, elas não se regeneram, né? Então, por isso que nós vamos envelhecendo, que nós vamos tendo células mortas. E aí o nosso sistema imunológico faz esse recolhimento dessas células mortas. As células do sistema imunológico são altamente organizadas, tá? Então, ou seja, elas recebem e enviam mensagens, né, para matar o inimigo, destruir ou neutralizar, tá? Então, vai ter uma dessas três funções no nosso sistema imunológico. Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem.
E aí, pessoal, o nosso organismo ele tem duas formas, né, de responder a esses antígenos. A primeira que nós vamos falar aí, né, é a imunidade inata, ou imunidade inespecífica, ou imunidade natural. E nós temos também a humoral, né, ou específica. Né? Então, nós temos dois tipos aí de mecanismo de defesa do nosso organismo contra esses antígenos, né? Que é a inespecífica e a específica. Né? Qual que é a específica? A específica é a nossa pele, a nossa saliva, o pH gástrico, o pH vaginal, a cera do ouvido, o muco, os cílios, né, as vias respiratórias, a inflamação, a febre, né? Todas essas aí são um mecanismo de defesa do nosso organismo que nós chamamos de inespecífica, imunidade inata ou natural. E aí nós temos também a específica, que é quando a gente vai ver a produção de anticorpo. Por exemplo, quando a gente vai cheirar uma flor, né? E vem o pólen da flor, a gente espirra, né? Por que a gente espirra? Porque aquele pólen entrou ali, né? E os nossos cílios, as nossas vias respiratórias, querem eliminar aquele pólen. Então a gente espirra para estar eliminando. Então eu vou deixar aí para vocês copiarem esses dois tipos aí de mecanismo, o inespecífico e o específico.
Então, a primeira aí, né? A primeira reação, que é uma reação inespecífica, ou uma reação inata, ou uma reação natural do nosso organismo, é a reação inflamatória. Ou seja, é a inflamação do tecido. Então, toda vez, né, que algo entra no nosso organismo, né, ou um antígeno, ou até mesmo a gente tem aí um tecido lesado, né? Entrou um espinho, cortou a pele, enfim, nós temos aí a ação aí de uma inflamação, que é quando essa reação inflamatória produz aí substâncias, né? Que são enzimas que vão aí atrair as nossas células de defesa, no caso, nossos neutrófilos e monócitos. Essas substâncias que ela elimina na inflamação, a gente chama de histamina e prostaglandinas, né? Elas são aí substâncias químicas que o organismo, né, vai agir aí e vai vir as células, nossas células de defesa, que é os nossos neutrófilos e os nossos monócitos, certo? Que é a nossa primeira resposta aí à inflamação, né? A primeira resposta do nosso organismo frente ao antígeno. E aí nós temos os intérferons, né, que são proteínas, né, produzidas por células que, quando atacadas por um vírus, né, ou parasita, são liberadas à circulação e eles se ligam à membrana de outras células, induzindo a produção aí de proteínas antivirais, né, que é diferente aí de uma reação inflamatória. Nesse caso aqui, a gente tem aí a produção através da ligação do interferon em uma célula para a produção aí de umas substâncias químicas, no caso viral.
Então, o sistema imunicelular, né, é um mecanismo não específico, ou seja, ele é ali o primeiro, né, a ser realizado, o qual realiza a defesa do organismo por fagocitose, neutralização ou lise. E eu vou explicar um por um desses aí que a gente está falando. Então, o sistema imunicelular, né, que é o inato ou inespecífico, né, que a gente estava falando, ou natural, que é o primeiro aí sistema imunológico do nosso organismo, que é o sistema imunológico que a gente nasce com ele, né? Então, por exemplo, uma criança, ela tem um sistema imunológico muito melhor que o nosso, né? Que um adulto, porque ela tem muita produção de leucócito. Porém, ela nunca entrou em contato com bactérias e vírus, né? Mas ela tem esse primeiro sistema imunológico muito forte. Já o humoral, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é um sistema imunológico, ele é criado a partir de contato com antígenos, né? Então, contato com vírus, contato com bactérias, contatos com protozoário. E no caso do bebê, ele ainda não teve esses contatos. Então, por isso que ele fica mais dodói, né? Por exemplo, vai para a escolinha, fica mais doentinho, né? Justamente por causa dessa situação que ele nunca entrou em contato. Já o sistema imunológico celular, ele tem aí, ele faz, né? Por fagocitose, que é o englobamento e destruição do antígeno, neutralização, que é a inativação de seus efeitos tóxicos, ou lise, que é quando ele mata mesmo, né? Esse antígeno que entrou em contato com o organismo. Então, aqui nós temos uma fagocitose, ó. Aqui nós temos uma célula, né? E aqui nós temos
um antígeno, né? Que pode ser uma bactéria, um pólen, enfim, né? Uma poeira, né? E aí a nossa célula, ela engloba, tá vendo? Engloba, faz uma fagocitose, né? Desse antígeno, ou seja, ela engole praticamente esse antígeno para esse antígeno aí não ter mais a sua replicação, certo? E aí agora, né, no próximo vidinho, a gente vai falar do nosso sistema imune humoral.